Oi, gente. Vocês estão bem? Espero que sim. Preparados para o capítulo 15, assistência médica? Hoje nós vamos falar sobre assistência médica. Lembrando que assistência médica é diferente de saúde, né? Quando a gente fala de saúde, a gente já trouxe em outros capítulos anteriores que é a garantia do bem-estar, né? Saúde é um bem-estar do ser humano, né? E aí ele envolve várias outras coisas, além da ausência de doença. Então, por isso que esse capítulo não se chama saúde, e sim assistência médica. Mas se você está chegando agora neste canal, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Neste momento, nós estamos fazendo a leitura deste livro aqui, ó, A Abundância, O Futuro é Melhor do que Você Imagina, e a gente já está caminhando para a reta final. Esse livro ele tem 19 capítulos, nós estamos no capítulo 15, então a gente já está aí nos finalmente. Espero que vocês estejam gostando, quem está conseguindo acompanhar ele na íntegra, porque ele é um livro bem complexo, mas eu acho que ele era muito importante de eu ler para vocês neste momento, né, de tanta incerteza, a gente ter um respiro de esperança, né, num futuro melhor. Então eu achei que seria importante compartilhar com vocês, por isso que eu fiz essa escolha. Então vamos, sem mais delongas, né, vamos começar. Ele começa falando sobre expectativa de vida. Então, desde lá, do início do Homo sapiens, lá no comecinho, na Idade da Pedra, a nossa expectativa de vida não passava dos 20 anos. 20 anos, gente. Na Grécia Antiga, subiu um pouquinho, chegava a 28 anos. Até o século 17, nós não passávamos dos 35 anos. Então, o Homo sapiens, né, o ser humano, como a gente conhece hoje, só veio a ter a sua longevidade, né, aumentada após a Revolução Industrial. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, o que a Revolução Industrial nos trouxe de bom. Foi a Revolução Industrial que iniciou a tendência rumo à longevidade. Um suprimento de comida mais substancial, aliado a medidas de saúde pública simples, como a construção de esgoto, coleta de lixo, fornecimento de água limpa e drenagem de brejos infestados de mosquitos, fizeram uma enorme diferença. Então, após, né, a Revolução Industrial, a gente teve aí a expectativa de vida aumentada, que hoje, no século 21, ela chega a 75 anos em média, tá? É 75 anos, assim, no geral. Tendo já sido verificado, a pessoa mais velha viveu até os 122 anos. É muito tempo, né, gente? Mas para garantir tudo isso, a gente vai precisar do quê? De uma boa assistência médica. Então, eu vou ler aqui mais um pedacinho para vocês. No mundo desenvolvido, precisamos achar novos meios de melhorar a qualidade de vida de uma população cada vez mais longeva, né? Então, a gente precisa de novos meios. No total, criar um mundo de assistência médica abundante parece uma meta ambiciosa demais, exceto que quase todo componente da medicina é agora uma tecnologia da informação e, portanto, está em trajetória exponencial. E isso muda bastante as condições do jogo. Então, ele já traz aqui, né, contando pra gente que a assistência médica ela já conta com a alta tecnologia, né? A medicina ela já conta com a alta tecnologia. Então, nós vamos aos limites do ser humano. O que ele conta aqui, né? A gente não pode esquecer que o autor deste livro, Peter Diamandis, um dos autores, né? Porque o outro é o Kotler, uma das formações dele é medicina. Então, ele vai relembrar aqui nesse trecho, o limite do ser humano, quando ele era terceiranista de medicina. Ele estava lá cochilando às 4 da manhã e, de repente, ele escutou: Código azul, Bucker 5, código azul, Bucker 5. Rapidamente ele levantou, porque código azul significava parada cardíaca. E Bucker 5 era o andar, né, onde era o 5º andar. E ele estava no 6º. Então ele correu. Quando ele chegou lá, o médico residente já passou para ele os procedimentos para ele fazer a compressão cardíaca. Na primeira compressão, ele quebrou o externo do paciente. Então ele ficou muito chocado, porque ele
achava que ele estava indo super bem no curso de medicina, e ele falou, nossa, a faculdade não me preparou para a vida real. Então ele ficou assim, passado com aquele momento. Então ele fez essas reflexões. Aí eu vou trazer aqui um pouquinho do que ele comenta do que ele pensou naquela época, né? E do que ele analisou dentro do que ele já conhecia naquela época. Naquela situação, logo percebi quanta coisa ainda tinha por aprender. E pior, quanta coisa nós realmente não sabíamos. Esse é o nosso primeiro problema. O aprendizado leva tempo, requer prática e o nosso cérebro processa informações num ritmo limitado. Mas a medicina está crescendo exponencialmente e não conseguimos acompanhá-la. Então, primeiro problema, né? Limite do ser humano. Lembra que o nosso cérebro ele é linear, ele não é exponencial? Então, aprender leva tempo e precisa prática. Então, essa é uma das limitações humanas. No segundo problema, é um refrão comum ouvido na faculdade de medicina. 5 anos após a graduação, metade do que você aprendeu provavelmente está errado, mas ninguém sabe qual é essa metade. Com todo o progresso da medicina nos últimos séculos, o terceiro problema é que nunca estamos realmente satisfeitos com nossa assistência médica. Nossos padrões não param de subir, mas com os seres humanos ministrando essa assistência, sempre haverá limitações na quantidade de informações que um médico consegue processar, conhecer ou mesmo dominar. Então, o terceiro problema é isso, né? A gente não vai conseguir acompanhar essa evolução, né? A gente sempre vai querer um atendimento melhor e um médico, só um ser humano comum, não vai conseguir. Então, é nesse momento que entra em jogo o Watson. O Watson vai à faculdade de medicina. Vocês não conhecem o Watson? Ah, vocês conhecem o Watson? Elementar, meu caro Watson? Não é o auxiliar do Sherlock Holmes que nós estamos falando. O Watson, ele é o supercomputador da IBM. Ele tem 17 terabytes de memória. Você consegue imaginar o que é isso em processamento de dados? Ele simplesmente consegue ler 3,6 bilhões de livros em 1 hora. É só isso que ele processa, gente. É incrível, não é? E aí ele fez uma parceria com uma empresa, a Nuance Communications, junto com a IBM e mais 2 universidades, a de Maryland e a de Columbia. E ele foi à faculdade aprender medicina, porque com essa capacidade de processamento de dados, o Watson ele vai ter como dar um diagnóstico mais preciso, né? Ele vai conseguir combinar mais informações e dar um diagnóstico mais preciso ao paciente. Mas apenas uma conversa com o paciente não é suficiente, então a gente precisa fazer exames, né? Esses pacientes precisam passar por raio-x, tomografia, ressonância, vários tipos de exame. Mas como que a gente vai fazer isso? Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês imaginarem como será esse futuro aí dos exames. Porém, agora faça a si mesmo aquela famosa pergunta do Dewey. Vocês lembram do Dewey? Não, é desse lado que fica o lembrete. Vou deixar o lembrete aqui. É o capítulo 10 do Faça Você Mesmo. O que o agente MacGyver do Profissão Perigo faria? Vocês lembram do MacGyver? Bom, quem não é contemporâneo, né? Quem não tem a mesma idade do que eu ou um pouquinho mais, não vai lembrar do MacGyver, mas era uma série que tinha no final da década de 80, começo da década de 90, em que esse cara, gente, ele era incrível, eu amava, eu adorei ele fazer essa referência aqui neste momento. Bem, o MacGyver, ele esvaziaria seus bolsos e realizaria a tarefa com um rolo de fita adesiva, um guardanapo de papel e uma gota de cuspe, que ao que se revela é exatamente a solução de que precisamos. Então o MacGyver, ele conseguia resolver os problemas, ele fazia lá uma bomba com um chiclete, um pouquinho de explosivo e um fiozinho, sabe? Era muito incrível. Talvez se vocês forem pesquisar e assistir o MacGyver agora, vocês possam não achar tão interessante, porque a gente tem, né, uma alta tecnologia de efeitos especiais e tudo mais, pode ser que vocês não achem tão interessante, mas se vocês forem assistir, imaginem-se lá no final da década de 80, 90, a inteligência desse cara para resolver os problemas.
E aí por isso que ele traz essa referência. Então eles estão em busca do diagnóstico a custo zero. Então eu vou ler aqui a primeira parte. Então, a fita adesiva. Fita adesiva? Está falando sério? Quando Carlos Câmara iniciou seu doutorado na Universidade da Califórnia para estudar física de alta densidade de energia, a última coisa que imaginou foi que logo se encontraria numa sala escura fazendo experiências com fita adesiva, ou que aquela fita conseguiria reduzir drasticamente os custos de assistência médica ao redor do mundo. Nessa fita adesiva, ele descobriu um efeito chamado triboluminescência. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do canal que explica essa triboluminescência, tá? É um vídeo do Manual do Mundo, eu achei bem bacaninha, vou deixar aqui na descrição para vocês. Câmara estava testando a triboluminescência num vácuo moderado e descobriu que certos materiais, além de liberarem luz visível, também liberavam raio-x. Então, ou seja, ele arrumou um material que seria muito mais barato para a gente fazer o raio-x e não demandaria uma máquina gigante, que é como aqui existe hoje de raio-x. Também seria possível diminuir o tamanho da máquina de raio-x. Câmara aliou-se ao empresário Daley Fox. E olha o que Fox diz. Fox vê possibilidades adicionais na mamografia. Gente, eu tinha que ler esse trecho porque você que me assiste, né, que é mulher, assim como eu, e já fez uma mamografia, sabe o que é uma mamografia. É muito difícil para nós. E olha só a possibilidade que ele traz no futuro da gente fazer essa mamografia. Eu achei incrível, eu tinha que compartilhar com vocês. Os meninos que estejam assistindo, me desculpa, é só um adendo, tá? Não estou ignorando vocês. É só para as mulheres nos entenderem. Atualmente, Fox vê possibilidades adicionais na mamografia. Atualmente, a mamografia requer uma máquina cara, grande, estáticas, que tira a foto bidimensional grosseira. A gente é uma máquina grosseira mesmo. Mas imagine um sutiã com emissores de pixels de raio-x minúsculos de altos sensores de raio-x embaixo. Ele é autocontido, autoalimentado e possui uma rede habilitada por 3G ou Wi-Fi. E pode ser enviado a uma paciente numa caixa de Sedex. A paciente coloca o sutiã, aperta o botão e o médico aparece online e começa a conversar. Oi? Preparada para tirar a sua mamografia? Não se mexa. O pixel de raio-x disparam e os detectores reúnem e transmitem a imagem e o médico a interpreta no mesmo instante. O paciente remete o pacote de volta e o assunto está resolvido, com pouco tempo e pouco dinheiro. O que vocês acham? Gente, não seria incrível um sutiã que faz mamografia? Eu achei demais. Mas continuando, né? Então a gente já viu aqui o que a fita adesiva trouxe pra gente de novidade, essa possibilidade de raio-x mais baratos. Agora, o pedaço de papel. Assim, o Whiteside se inspirou no modelo de desenvolvimento da base da pirâmide de secar para Halad. Lembra do secar, gente? O secar, ele tá lá no nosso capítulo 12, o bilhão ascendente, na parte 1. Eu vou deixar o lembrete aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham assistido. Em vez de começar com uma máquina de custo de $100 mil, tentar reduzir substancialmente seu custo. E ele começou com os materiais mais baratos disponíveis, ou seja, um pedaço de papel de cerca de 1 centímetro quadrado, capaz de absorver líquidos. Coloque uma gota de sangue ou urina no canto do papel de Whitesides. O líquido será absorvido migrando pelas fibras. Um polímero hidrofóbico impresso nessa página orienta o líquido pelos canais corretos, rumo a um conjunto de poços de teste, onde a amostra interage com reagentes específicos, fazendo com que o papel assuma diferentes cores. Uma câmera testa a glicose na urina, tornando-se marrom na presença de açúcar. O outro fica azul na presença de proteína. Como o papel não custa muito caro, o objetivo de Whitesides no diagnóstico custo zero não está tão distante. O maior custo é a impressora de cera térmica, ele diz. E essas impressoras custam $800 cada.
Se você utiliza 24 horas por dia, cada uma consegue fazer uns 10 milhões de exames por ano. De modo que o problema está resolvido, ou seja, ela não é tão cara assim em proporção ao atendimento que ela é capaz de fazer. Então já pensou, um pedacinho de papel, quadradinho, com uma gota de sangue ou de urina vai ser capaz de fazer vários exames. Agora falta o último componente, né, gente? Uma gota de cuspe. O último componente de nossa trinca de MacGyver é a amostra de cuspe. É ainda mais promissor. Gente, eu tô lendo tudo isso porque os detalhes são tão minuciosos que se eu só contasse para vocês, ia faltar algum detalhe. Então eu tenho que ler essa parte toda aqui na íntegra, embora pareça um pouco cansativo, mas é muito interessante. É importante que vocês tenham possibilidade de ver na íntegra, né, como que o autor descreveu cada um desses itens. É um insumo necessário para a já mencionada matriz do laboratório Ownership, desenvolvida pela doutora Anita Goel, em sua empresa Nanobiocin. Lembra? A gente já falou um pouquinho lá na biotecnologia sobre isso. Põe uma gota de saliva ou sangue nas plataformas da nanotecnologia de Goel, que a assinatura de DNA ou RNA de qualquer patógeno em seu sistema será detectado, nomeado e informado a um supercomputador central conhecido também como Dr. Watson. A tecnologia M-Chip, criada na Universidade de Colômbia, já está desmonetizando e desmaterializando o processo do teste do HIV. Olha só, gente, isso lá, lembra que esse livro é de quase uma década atrás, eles já estavam desmonetizando e desmaterializando. Lembra que a gente já falou sobre isso também? Desmonetizar e desmaterializar os custos do teste do HIV. Isso é muito interessante, nos ajuda bastante. Então aqui a gente já falou, né, da fita adesiva, o papel e o cuspe. Então tudo isso já são tecnologias que estão em estudos e que vai baixar o custo a quase zero dos exames médicos. Mas essa tecnologia estilo MacGyver não nos garante o quê? Ela nos traz o diagnóstico mais preciso, mas ela ainda não nos garante o tratamento. Então a gente precisa de ter mais avanços também no tratamento. Então não basta apenas ter o diagnóstico, porque isso é só metade da batalha. A gente precisa vencer essa batalha. E aí ele fala sobre as doenças tratáveis, facilmente tratáveis, né, e curáveis, ou seja, tem doenças que são preventivas, que a gente previne já com as coisas que a gente já estudou sobre uma boa alimentação, sobre ter acesso à água limpa, energia elétrica. Então isso previne doenças. Mas aí tem as doenças fáceis de ser tratado. Então é o nosso próximo tópico, que é o sistema cirúrgico Da Vinci. O sistema cirúrgico Da Vinci é um robô. Ele é muito incrível que eles falando sobre esse robô, porque ele fala sobre o diagnóstico da catarata. Então, uma das maiores causas, né, de cegueira relacionadas à idade mundial é a catarata. E ela pode ser resolvida com uma cirurgia. Mas, o que acontece? Como toda a tecnologia, não chega a todos os lugares. Então, eles imaginam que se tivesse um robô capaz de fazer essa cirurgia, porque ela é um processo repetitivo, né, e preciso, ela resolveria mais problemas, né? Então, aí que entra o sistema cirúrgico Da Vinci. Mas ele conta aqui também de uma associação sem fins lucrativos, a Orbis, que ela vai a esses lugares mais remotos, ela faz as cirurgias de catarata, ela ensina os médicos locais, né, como se fazer a cirurgia, mas mesmo assim ainda fica limitado. Então, uma das cientistas, ela fala isso, imagine se você tiver um robô que faça isso, né? Então, eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. Imagine, ela diz, robôs especializados capazes de conduzir esse tipo de cirurgia simples e repetitivo com total precisão a um custo mínimo ou nulo. Quem está falando aqui é a médica especialista em robótica Catherine Moore. As versões iniciais desse tipo de robô cirúrgico, denominado Sistema Cirúrgico Da Vinci, foram construídas pela empresa de Moore, Intuitive Surgical. O sistema surgiu do desejo da DARPA de afastar os cirurgiões da linha de combate sem que os feridos deixassem de ser tratados durante a primeira hora após o ferimento. A melhor forma de consegui-lo é com um robô cuidando do soldado ferido,
um médico dirigindo a ação de um local remoto. Lembra que as nossas grandes evoluções surgem na prevenção de problemas durante uma guerra, né? Preparando os soldados ou prevenindo essas coisas. Lembra do carro autônomo, dos drones? Todas essas coisas foram inventadas com o intuito de expor menos o ser humano a ambientes de combate. Então, o robô que faz cirurgia não fica atrás disso. Então, a ideia é que um robô chegasse até esse soldado ferido, o tratasse e o médico estivesse num lugar seguro, né? Tratando ele à distância. A tecnologia atual não substitui completamente os cirurgiões. Em vez disso, aumenta suas habilidades e permite que operem remotamente. Então, lembra, gente, porque sempre quando a gente fala de tecnologia, as pessoas falam, mas vai substituir os homens. Não, gente, nada que seja de um ser humano vai ser substituído pela máquina. Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer nesse mundo, desde que a gente entenda qual é a nossa função nesse mundo. Então, o que ela fala é que a tecnologia vai vir para nos auxiliar. Então, tem uma pessoa lá em Argel, né, um país distante, para ser operada. E o meu médico, ele está em Los Angeles, né, um expert em cirurgia. Pense ele podendo operar essa pessoa remotamente. Isso é incrível, isso eu não consigo ainda conceber essas coisas, eu acho inimaginável. Então essas são as possibilidades da tecnologia na assistência médica. Então vamos continuando. A robô enfermeira. Esse trecho de robô enfermeira, eu já vou até ler o trecho direto, porque esse capítulo ele tem bastante tópicos, e senão o nosso vídeo ele fica muito longo. E lembra que eu quero que você assista até o final, porque todas as informações que eu trago aqui são relevantes. Então eu vou ler sem mais delongas. A maior contribuição que os robôs darão à assistência médica é cuidar de uma população idosa, pessoas que perderam seus cônjuges ou a capacidade de cuidar de si próprios. Então, pensa robôs e enfermeiras para essas pessoas que não têm quem possa cuidar delas, né? Ele diz, esses robôs estenderão seu tempo de vida independente, fornecendo apoio emocional, interação social e auxiliando em tarefas funcionais básicas, como atender a campainha, acudir em casos de quedas ou auxiliar no banheiro. Estarão dispostos a ouvir a mesma história 25 vezes e dar a resposta apropriada a cada vez. E para aqueles com alguma disfunção ou necessidade sexual, esses robôs também desempenharão um papel importante. Então, olha, gente, até nesse quesito eles já estão pensando aí em resolver os problemas dos nossos idosos, né? Além das quedas, de atender uma campainha, até uma necessidade sexual. Mas, continuando aqui, a poderosa célula-tronco. A célula-tronco, vocês já devem ter ouvido falar, os estudos que estão aí, né? Eu espero, mas caso vocês não tenham ouvido falar, ela é uma célula que nós temos, né? Ela tem principalmente no nosso cordão umbilical, quando a gente nasce, e tem também na nossa medula óssea. Então, quando a gente precisa fazer um transplante de medula, que isso ocorre muito, principalmente, né? Não muito, principalmente no caso de leucemia, a gente faz o quê? Um transplante dessas células-tronco, porque elas são capazes de se refazer, de se renovar. E aí tem estudos já que descobriram que elas são capazes de reconstruir até órgãos, né? Isso que eles estão pesquisando agora, a capacidade de uma célula-tronco reconstituir até um órgão. Então eu vou ler aqui um trechinho do Dr. Robert Hariri, que ele lá no início da década de 90, lembra? Muitas coisas que a gente traz aqui nesse livro são pessoas inconformadas. Ele já era um exímio cirurgião de neurotrauma, mas ele ficava passado porque ele tinha um limite, que era o limite do bisturi. Então, nem sempre os seus pacientes voltavam a ter uma vida normal. Então, ele começou a pensar, como que eu posso possibilitar isso aos meus pacientes, né? Que eles tenham uma vida normal novamente, não só uma cirurgia de correção que os deixe limitados. Aí ele que começa a estudar sobre as células-troncos e as suas potencialidades, né? Então, ele começa isso lá inconformado no início da década de 90 e no final da década de 90 ele já vislumbra
um futuro bem melhor a partir das células-tronco. Então, eu vou ler um trechinho aqui do que ele diz, né, do Dr. Hariri. O Dr. Hariri concorda. O potencial dessa tecnologia é imenso. Nos próximos 5 a 10 anos, seremos capazes de usar as células-troncos para corrigir doenças autoimunes crônicas, como artrite reumatoide, esclerose múltipla, colite ulcerosa, doença de Crohn e esclerodermia. Tá, gente? Se vocês não conhecem essas doenças, tamo junto. Importante a gente saber que tem probabilidade de cura dessas doenças. Depois disso, creio que as doenças neurodegenerativas serão a próxima grande fronteira. Aí reverteremos os efeitos da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer, até mesmo dos derrames, e os tratamentos serão acessíveis também. A tecnologia de produção de células se aperfeiçoou muito nos últimos 10 anos. Para dar uma ideia, passamos do pensamento de que a terapia celular custaria mais de $100 mil para a crença de que será possível por uns $10 mil. Olha, gente, diminuiu para 1/10 do valor inicial. Isso é um grande progresso. Nos próximos 10 anos, creio que podemos reduzir bem mais os custos. Portanto, estamos falando do potencial de curar doenças crônicas e revitalizar órgãos-chaves por um preço inferior a de um laptop novo. Então, olha, eles já tinham reduzido, né, a 1/10 do valor, mas eles têm a intenção de que esse valor seja reduzido ainda mais, né? Então, pensa o potencial dessas células-troncos, né, de poder curar doenças graves como Alzheimer e mal de Parkinson, né? São doenças degenerativas, então isso é muito bom. Aí, continuando, né? O próximo tópico aqui que eles trazem é uma medicina, né, uma assistência médica previsora, personalizada, preventiva e participativa. É o que eles chamam de 4Ps. Aí a personalizada e preventiva é o que a gente já viu nos tópicos anteriores, né? Então, personalizada lá com o Watson, fazendo lá o sistema MacGyver, super diagnóstico que vai ser só da pessoa. A preventiva é a questão da assistência antes, né, de você ter água limpa, ter condições de boa alimentação, qualidade de vida. Então, essa é a preventiva. A previsora é quando eles falam de utilizar o DNA. Então, eles vão ter como fazer o mapa do seu genoma, né, do seu DNA, e prever as doenças que você pode ter no futuro. Isso é incrível, né? Mas pense, você já pode prever aquele problema e se ele for tratável, você já sabe que você vai tratá-lo. E eles têm perspectivas, né, de curar o câncer, né, dessa regeneração ser tão grande, de ter curas aí que a gente ainda não tem a perspectiva no tempo, né, de quando isso vai acontecer, mas existe a fé de que isso vai acontecer. E a medicina participativa é a seguinte, né? A gente participar, né? Nós mesmos podemos cuidar tão bem da nossa saúde que a gente vai precisar acessar aí essa medicina, essa assistência médica personalizada só em última instância. Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Um exemplo é o potencial de curar o que a OMS agora reconhece como uma epidemia global, a obesidade. Gente, esse trechinho ele antecede, ele fala da questão lá do DNA. Depois eu vou ler o trechinho da medicina participativa, me desculpem. O culpado genético aqui é o gene receptor de insulina de gordura, que instrui nosso corpo a conservar cada caloria que consome. Esse gene era útil lá na era antes da invenção do Whole Foods e McDonald's, quando os hominídeos primitivos nunca tinham certeza de quanto a próxima colheita ou a refeição. Mas em nossa era fast food, essa regra genética tornou-se uma sentença de morte. Então, aqui na questão, né, de previsora de DNA, a gente já sabe, já tem estudos que, né, um dos grandes maus da humanidade hoje é a obesidade, porque a gente tem um gene que ele guarda, tudo que a gente consome, ele guarda, ele acumula, porque lá na época, lá da Idade das Pedras, lá quando nós éramos hominídeos, a gente não sabia quando a gente ia ter a nossa próxima refeição. Então, a gente ainda tem esse gene que faz isso.
Então a gente come e a gordura se acumula, né? A insulina, ela guarda a gordura. A insulina de gordura, né? O receptor de insulina de gordura. Então ele vai guardando. Então esse é um dos problemas que a OMS gostaria de resolver, fazendo uma mudança genética. E olha só que interessante, né? Aí agora eu vou ler, sim, a parte que nós podemos participar dos nossos cuidados. Aproveitando-se dessas novidades, os membros de movimentos como o Quantified Self, gente, eu não sei, mas aí em português é o eu quantificado, estão aumentando o autoconhecimento por meio do autorrastreamento. Ou seja, né, a gente tem aí o celular na mão e no nosso celular a gente pode fazer o controle de várias coisas, né? Então, além de nos autoconhecer, a gente pode se autorrastrear. Atualmente estão rastreando tudo: os ciclos de sono, as calorias queimadas, sinais de eletrocardiograma em tempo real. E em breve, quem optar por seguir essa rota será capaz de medir, registrar e avaliar cada aspecto de sua vida, da química do sangue, regime de exercícios, ao que come, bebe e respira. E nunca mais a ignorância será desculpa válida para não cuidarmos de nós. Então, esse é o meu intuito, né? Quando eu falo em compartilhar conhecimento, em despertar consciências, né? Que eu falo lá no meu primeiro vídeo de apresentação, é nesse sentido, gente. A gente hoje em dia tem aí a alta tecnologia a nosso favor, temos aí a assistência médica evoluindo exponencialmente, então a gente só não vai se cuidar, só não vai ter uma boa qualidade de vida se a gente não quiser, se a gente quiser permanecer ignorante. Agora, o que eu acredito que o ser humano, ele é tão inteligente, isso é a minha crença no ser humano, tá? Vocês podem olhar e falar, hahaha, iludida. Não sou iludida, eu acredito realmente no ser humano. Então, o ser humano, tão inteligente quanto ele vai chegar num ponto que ele vai perceber que ele está caminhando para a beira do abismo. Então, ele não vai saltar desse abismo. Ele vai voltar e vai começar a se cuidar. Ele vai começar a praticar atividades físicas, ele vai começar a se alimentar de uma forma melhor, ele vai começar a pensar na qualidade do seu sono, em como ele pode trabalhar de forma mais qualitativa, ou seja, trabalhar com aquilo que gosta, porque a gente tem vários seres humanos aí trabalhando com o que não gosta só para ter dinheiro. É lógico que a gente precisa de dinheiro, mas é importante também a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta e não ficar pensando só no pagamento do final do mês, né? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente também tem que pensar no trabalho. Por isso que eu falo que a saúde, ela é muito mais abrangente. Então, a assistência médica traz tudo isso que eu falei para vocês aqui agora. Mas quando a gente fala de saúde, é uma condição de bem-estar, não é só apenas ausência de doença. E para eu ter bem-estar, eu preciso me alimentar bem, eu preciso praticar atividade física e me estressar menos, basicamente. Aí, quando a gente fala de estresse, a gente fala de trabalho, em geral, né? As pessoas falam, meu trabalho me consome demais. Mas se eu trabalhar realmente com aquilo que eu gosto, mesmo nas situações de estresse, eu não vou me consumir tanto. E se eu dialogar com as pessoas da minha família, mesmo nas situações de estresse, eu não vou me consumir tanto, porque o diálogo resolve um monte de problemas. Isso a gente já falou em vídeos anteriores, até no livro, principalmente no livro da Coragem de Ser Imperfeito. Então, é isso que eu espero. Ser humanos saudáveis, ser humanos melhores e com uma assistência médica aí de alta tecnologia. Um beijo para vocês e até a semana que vem.